Já houve um momento na história do Brasil em que a coroa portuguesa veio para cá para o território, morou ali no Rio de Janeiro, governou a colônia ali daquela região e promoveu transformações que foram muito importantes para o nosso processo de independência, que vai ocorrer em 1822. É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Então, pessoas, eu sou o professor Keiler, você está no canal H de História. Aproveite então que você chegou por aqui e fique com a gente até o final desse vídeo. Dê logo também aquele like maravilhoso que ajuda muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui com a gente e também ative as notificações que você será avisado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Hoje nós falaremos sobre o período joanino, aquele período em que a família real portuguesa esteve aqui no Brasil e que foi muito fundamental para o nosso processo de independência. Vamos lá para o vídeo. Todos sabemos que no dia 7 de setembro nós comemoramos a independência do Brasil, é um feriado nacional. No entanto, sem desprezar essa data e esse acontecimento, nós vamos ter que levar em conta que a independência do Brasil ela ocorre anos antes. Ela vai ter início a partir de 1808, com a vinda da família real aqui para o Brasil, que vai ser fundamental para um processo de transformações que vai culminar na independência em 1822. Vamos então analisar tudo isso. Para a gente compreender todo esse processo de vinda da família real para o Brasil, a gente precisa compreender primeiro por que a coroa portuguesa sai de Portugal e vem para cá. E isso está diretamente ligado aos conflitos que estão ocorrendo no continente europeu nesse período. E um dos elementos que a gente destaca que vai afetar diretamente Portugal é a rivalidade franco-britânica. A Inglaterra era a potência industrial do planeta, já tinha passado pela Revolução Industrial e se consolidado enquanto grande potência. A França vivia aquele momento do Império Napoleônico. Napoleão Bonaparte teria tomado o poder e conquistado inclusive muitos territórios com seu exército ali no continente. Ambas eram inimigas, se odiavam e tentavam uma acabar com a outra. A Inglaterra tinha a maior e melhor marinha do mundo. Ela venceria qualquer batalha pelo mar. A França teria o maior e melhor exército do mundo. Ela venceria qualquer batalha por terra. Se você observar o mapa, você vai verificar que a Inglaterra é basicamente uma ilha. Então, para chegar ao seu território, teria que ser através de uma embarcação. Só que como ela tem a melhor marinha, certamente ela evitaria isso e derrotaria qualquer um que tentasse atravessar aí o Canal da Mancha. A França, por sua vez, tem o melhor exército e ela esperaria uma invasão inglesa que garantiria a ela a vitória em qualquer tentativa de invasão do seu território. Então, havia um equilíbrio de forças que impediu que ambas derrotasse uma a outra. Napoleão Bonaparte acreditava que grande parte do poderio militar que a Inglaterra possuía advinha do seu poderio econômico. E esse poderio econômico estava diretamente relacionado à intensidade do comércio da Inglaterra com os países da Europa continental. Então Napoleão Bonaparte, em 1806, decreta o bloqueio continental. Isso seria exatamente uma determinação em que todos os países da Europa continental, a partir de agora, ficariam proibidos de comercializar com a Inglaterra. Acreditava-se então que ao sufocar a economia inglesa, a Inglaterra não teria como fazer investimentos na sua força militar e certamente ela fragilizaria a ponto da França derrotá-la. É aí que entra Portugal. Portugal, então, teria que obedecer o decreto de Napoleão Bonaparte caso ele não quisesse ser invadido. No entanto, Portugal tem uma longa relação comercial e, mais ainda, de dependência com a Inglaterra. Era muito importante para os portugueses manter essa relação comercial com os ingleses. Nesse período, a rainha de Portugal, Dona Maria I, teria então ficado louca e o príncipe regente era D. João VI, que deveria então se posicionar diante dessa decisão. Então, nesse momento, foi estabelecida uma convenção secreta
entre Portugal e a Inglaterra. Aos olhos da França e de Napoleão, Portugal tentava passar a imagem de que ele teria rompido o comércio com a Inglaterra. No entanto, foram estabelecidas convenções secretas entre Portugal e a Inglaterra, da qual se manteria o comércio de uma forma muito discreta que não pudesse dar evidências a Napoleão. Caso a França de Napoleão descobrisse essa manutenção de comércio, ficaria também estabelecido que a família real fugiria para a sua principal colônia, o Brasil, sob a escolta da Inglaterra. Durante um tempo muito curto isso foi possível. No entanto, a França descobre e resolve então invadir Portugal. É aí então que em 1807 nós vamos ter então a França se aproximando da Espanha e estabelecendo com a mesma o Tratado de Fontainebleau. E por esse tratado ficaria decidido que a Espanha permitiria que as tropas francesas passassem pelo seu território em direção a Lisboa. E também ficaria estabelecido que, ao dominar Portugal, ele seria dividido em territórios para a França e também para a Espanha. Algo plenamente aceito pelos espanhóis, então estava tudo certo. Era só iniciar a invasão. Foi aí então que começou a invasão das tropas napoleônicas ao território espanhol em direção a Portugal, como se havia combinado. Entretanto, ao chegar em Madrid, o Napoleão Bonaparte vai destronar o rei da Espanha, o Fernando VII, e vai entronar o seu irmão, o José Bonaparte. Essa notícia da deposição vai chegar em Portugal muito antes das tropas e vai então agilizar a fuga para o Brasil. É nesse momento que a família real e mais alguns nobres vão perceber o momento é de correr, porque as tropas napoleônicas estão vindo aí. Em novembro de 1807, diante da aproximação das tropas napoleônicas, nós teríamos então uma precipitação ali da família real e mais de alguns nobres para uma fuga para o Brasil. É importante levar em conta que eles não se planejaram muito. No entanto, a gente verifica pela bagagem que a família real traz para o Brasil que eles já vinham se preparando há algum tempo para essa possibilidade. Mas, no geral, tudo foi muito tumultuado. A correria para os portos ali em Lisboa, isso daí foi muito naturalmente avexado, precipitado. E aí, então, a família real embarca para o Brasil com mais 15 mil nobres, contando aí também uma quantidade de empregados que viriam com eles também. No entanto, esse número está sendo revisado. Para alguns historiadores, 15 mil é um número muito grande, não teria sido tudo isso, mas por enquanto a gente vai trabalhar com essa ideia de que foi muita gente que acabou vindo para cá. Eles vieram em 16 embarcações, entre naus, navios, enfim, as categorias aí de embarcações, trazendo móveis, trazendo obras de arte, trazendo dinheiro do Tesouro Nacional Português, trouxeram também documentos e trouxeram mais de 50 mil livros. A viagem tem uma duração de mais ou menos 54 dias. E é uma viagem em condições precárias, condições insalubres, desconfortáveis. Alguns nobres até morrem durante a viagem, eles não vão aguentar o calor, eles não trouxeram roupas, nem alimentos, nem mantimentos suficientes para se manter durante todos esses dias. Eles também acabaram sendo vítimas de epidemias por conta da higiene precária. Houve então aquela história muito clássica que a gente ouve da epidemia de piolhos, que fizeram então com que as mulheres fossem obrigadas a raspar a cabeça. Tudo isso daí foram infortúnios que fizeram parte dessa viagem então da família real para o Brasil. Por várias vezes eles se dispersaram, principalmente por conta de tempestades pelo meio do caminho. E a embarcação que traz a família real, ela chega em Salvador, mais ou menos ali pelo dia 22 de janeiro de 1808. E por ali eles vão ficar algum tempo. Mais tarde, lá pelo dia 26 de fevereiro, mais de um mês depois,
eles vão sair de Salvador e vão partir para o Rio de Janeiro, a capital. D. João VI, então, estabelece o Rio de Janeiro como sede da coroa portuguesa, da onde, finalmente, a coroa portuguesa vai governar diretamente a sua colônia. Para alguns historiadores, esse processo todo se chamaria interiorização da metrópole. A partir de um decreto, as capitanias passariam, então, a ser elevadas à condição de províncias e estariam submetidas à autoridade da coroa portuguesa estabelecida no Rio de Janeiro, da quais então elas deveriam seguir todas as determinações. A primeira medida expressiva que D. João VI vai tomar ao chegar aqui na colônia é a abertura dos portos às nações amigas de Portugal. Isso significa dizer que todas as nações amigas de Portugal poderiam comercializar livremente com o Brasil colônia. Automaticamente isso significa o fim do pacto colonial, que estabelecia então que somente os portugueses poderiam comercializar com o Brasil. Isso era o principal elemento que sustentava a condição de colônia aqui no Brasil. Uma enxurrada de produtos ingleses vai começar a entrar aqui no território e aos poucos a gente começa a perceber que o Brasil colônia está muito mais relacionado comercialmente com a Inglaterra do que a sua própria metrópole, Portugal. No dia 1º de abril também foi decretado o Alvará de Liberdade Industrial aqui no Brasil. Esse alvará revogava um antigo decreto de Dona Maria I, que proibia a existência de manufatura. O alvará ele permite que haja uma liberdade industrial, porque as circunstâncias não são favoráveis. A abertura dos portos, que acabou inchando e minando o Brasil de produtos que vêm de fora, acabou então concorrendo para o fracasso dessa produção industrial, ou pelo menos essa tentativa aqui no Brasil. Em 1810, a Inglaterra vai assinar com Portugal novos tratados. São 2 tratados, o Tratado de Aliança e Amizade e o outro Tratado de Comércio e Navegação. A Inglaterra passa a ter vantagens nítidas e visíveis com a assinatura desses tratados. Alguns princípios vão favorecer a Inglaterra, como por exemplo o princípio da extraterritorialidade, que significa dizer que a Inglaterra passaria a ter vantagens e prioridades mesmo no território governado pelos portugueses. Nesse caso, o Brasil. Por exemplo, ficaria estabelecido que os assuntos jurídicos, caso fossem cometidos crimes por ingleses aqui no Brasil, eles seriam julgados pela justiça britânica. Também ficaria estabelecido a liberdade religiosa para os ingleses aqui na colônia. E uma série de outros elementos que a gente poderia citar aqui, mas o principal é que você compreenda que a Inglaterra passaria a ter vantagens que elas vão além da cordialidade. É claro que os acordos comerciais eles serão muito mais destacados. No comércio e na navegação, nós teríamos então mais vantagens nitidamente para a Inglaterra. E aqui nós vamos citar os principais. Por exemplo, o decreto de abertura de portos livres para a Inglaterra. Também se firmou o acordo entre Portugal e Inglaterra de que o Brasil ele acabaria com o tráfico negreiro e gradativamente com a escravidão. Para a Inglaterra não é interessante uma predominância de escravos, porque isso compromete o seu mercado consumidor aqui na colônia. E o principal elemento que a gente destaca nesse acordo nitidamente favorável à Inglaterra são as tarifas alfandegárias estabelecidas por esse acordo. Fica então decretado que a Inglaterra pagaria pela entrada dos seus produtos aqui no território brasileiro 15% de tarifas alfandegárias. Essa é a tarifa mais baixa, porque os portugueses pagariam 16% para poder vender aqui. E as outras nações que quisessem entrar com seus produtos deveriam pagar 24% de tarifa alfandegária para poder então comercializar com o Brasil. E isso deixa muito evidente que os tratados de 1810 eles contribuem para o desmantelamento da estrutura mercantilista e colonial aqui do Brasil. A colônia de Portugal está sendo muito mais lucrativa para a Inglaterra
do que para a própria coroa portuguesa. E por falar em estrutura colonial, a presença da família real também significou transformações na estrutura, principalmente ali na capital. Muitas instituições que seriam exclusivas da metrópole passam a existir aqui no Brasil. É aí que nós vamos perceber a construção de novos prédios administrativos. Segundo alguns historiadores e também alguns relatos da época, dizem que para abrigar a grande quantidade de nobres que veio com a família real, ele teria decretado então que as melhores casas seriam escolhidas pelo rei para que uma família de nobres passasse a morar ali. Entre algumas instituições que a gente pode dar grande destaque aqui, estaria em 1808, por exemplo, a criação do Banco do Brasil. Outro elemento seria a criação de uma imprensa régia, que até então era proibido na colônia. 2 faculdades, a de Medicina e de Direito, foram criadas aqui no Brasil. No âmbito militar foi criado também a Real Fábrica de Pólvora e também a Real Academia Militar, que passam a fazer parte da nossa estrutura colonial. Cria-se também o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. A Real Biblioteca também foi criada nesse período a partir da vinda dos exemplares da Biblioteca Portuguesa, e isso dá origem então à nossa Biblioteca Nacional. Em 1816 nós temos a vinda da Missão Artística Francesa, que vem para cá, para o Brasil, trazendo figuras como, por exemplo, Jean-Baptiste Debré, que vai então pintar o Rio de Janeiro cotidiano, nos trazendo imagens maravilhosas que hoje são documentos históricos que relatam o cotidiano desse momento. Todas essas estruturas e dessas instituições, fica muito claro então que o Brasil na prática ele está perdendo a sua característica colonial. Na política externa nós vamos verificar mais um elemento também muito decisivo a partir de 1815, com a derrota de Napoleão e o desmembramento do seu território. É realizado então o Congresso de Viena. É nesse momento que Portugal ele não será reconhecido enquanto nação, porque a coroa portuguesa não estava em Portugal, mas na sua colônia. É nesse momento então que, ainda aqui no Brasil, D. João VI tem a ideia de elevar o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. O Brasil deixaria de ser oficialmente visto como uma colônia e passaria a partir de agora a adotar a condição de reino, mas unido a Portugal e Algarves, não seria um reino independente. Também podemos destacar aí a invasão de alguns territórios chefiados então pela coroa portuguesa aqui no território americano. Para alguns historiadores isso aí é uma clara represária, uma atitude de retaliação de Portugal, principalmente contra a França e também contra a Espanha. E aí então nós teríamos primeiro, ali por volta de 1809, Portugal invadindo a Guiana Francesa, aqui ao norte, e ocupando aquele território por algum tempo. Mais tarde, 2 tentativas também de invadir ali a região do Prata. Mais ou menos por volta de 1811 e 1816, nós teríamos então Portugal tentando invadir aquela região. Ele consegue então anexar aquele território que hoje é o Uruguai ao território brasileiro, que passa então a ser a província cisplatina. É inegável que a presença da família real ela vai criar todas as condições para a independência do Brasil em 1822. No vídeo de hoje nós procuramos dar destaque precisamente a essas transformações que ocorrem nesse período joanino e analisar de que forma eles são tão importantes para o nosso processo de independência, que vai ser um assunto de um próximo vídeo, onde nós vamos analisar como e com que condições tudo isso aconteceu. Eu espero numa boa que você tenha gostado do vídeo e entendido a nossa explicação. Espero também que você já tenha deixado aquele like maravilhoso. Então aproveita, deixe também o seu comentário sobre o que você achou do vídeo, qual foi a impressão que você teve. O canal H de História agradece mais uma vez a sua participação por aqui. Valeu!